11. Vamos ler o 10. Nós temos... Não acharam o hino? Ah, tá. Você não conhece? Oh, então tá, vamos aprender hoje. Vamos aprender hoje. Nós formamos, muitas vezes, quadros em nossa mente. Acho que todos têm essa experiência aqui. E fazemos daquele quadro uma realidade. Seu quadro da mente. Mas quando você vai encarar e pôr aquele quadro na sua vida, não encaixa. Não serve. E quando você já está dentro do assunto, já puxou aquilo para você e aquilo não deu certo, porque você apenas formou um quadro, e aquele quadro que nós formamos, o que mais tem hoje é isso. Essa guerra da Ucrânia, foram buscar todas as profecias do irmão Branham a respeito dessa guerra, e quem tem o mínimo conhecimento sabe que se realmente for detonado uma bomba, termina o assunto nosso. Se uma bomba atômica for detonada, acabou, gente. Terminou. Estive lendo ontem, irmão Branham, falando sobre Enoque e Noé e a bomba atômica. Acabou. Nós sabemos que isso vai levar o mundo a uma escassez, a uma necessidade, a uma fome, porque tem que haver uma condição, tem que haver uma situação para empossar alguém que tem a solução. É lógico que enquanto a noiva estiver aqui, o homem do pecado não tem nenhuma manifestação. Assim que ela for tirada, imediatamente ele se manifesta. Porque o profeta disse que a noiva sobe e Satanás desce. É em sequência. Tá? Mas, e o profeta disse que nós entraremos numa condição difícil. Entraremos em uma situação difícil. Vamos experimentar momentos difíceis. Quem serviu o exército sabe que você vai fazer treinamento, né? Andar pendurado em árvore, atravessar rio, levantar de madrugada, pular no rio gelado, atravessar dentro de tubo que só cabe você, tubo longo, você tem que deitar e atravessar aquele tubo, e o tubo tem um tanto de água ainda dentro do tubo. Dando treinamento, porque se um dia precisar, você já passou por aquilo. Eu creio, de todo o meu coração, que o irmão Branham disse, a noiva tem que desejar ir embora. Ela tem que desejar sair daqui. Parece que ainda não chegamos nesse ponto de desejar ir embora. Esporadicamente alguém está desesperado. Às vezes as pessoas se desesperam por outra coisa. Coisas daqui mesmo, sabe? Coisas do dia a dia, coisas terrenas e assim por diante. Mas você não vê ninguém desesperado para ir para o céu. Ninguém desesperado para se despir desse velho homem. E o profeta pregou a mensagem de desespero. E aquela mulher que chamou o Senhor chamou ela de cachorra, e isso não impediu ela de permanecer insistindo. A mulher do fluxo de sangue e outras muitas ocasiões e episódios que o profeta cita, Deus provocou uma situação para atrair aquela pessoa. Deus provocou um apedrejamento de uma mulher em adultério.
para que ela reconhecesse Deus. Você pensou bem, uma mulher prontinha para ser morta, apedrejada, e ela sabia que não tinha chance. Deus provocou a situação com aquela mulher que foi na casa de Simão, aquela que ungiu os pés do Senhor. Então Deus provoca uma situação para atrair o eleito, para ter desejo de encontrar o Senhor. Às vezes a gente encontra pessoas com a cabeça tão longe, e a gente está pensando em futuro aqui. Está pensando em futuro aqui, está pensando em casar, formar uma família. Lá o meu bisneto, talvez, o meu neto pode ser o bem-aventurado do arrebatamento. Eu vou ler um trecho desta mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, para você ver a visão do irmão Brandon. E essa mensagem foi pregada em 62. É muito fácil a gente desfocar a visão do céu. Depende de quem você está ouvindo. É muito fácil desfocar. Mas procura ter um tempo com Deus, com as portas fechadas, e um tempo de oração, uma comunhão bem íntima com Deus, e você vai ser treinado a ouvir o Senhor, treinado a ouvir a Deus. Então precisamos desse treinamento, discernir a voz do Senhor. Versículo 10. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Agora você volta lá em Daniel. Vai lá em Daniel. O homem que está no cativeiro. Jeremias não está lá mais, hein? Jeremias já foi embora. Jeremias deixou lá um pedaço de terra que ele comprou, deixou um laudo escrito que era dele, mas Jeremias já foi embora. Agora vem o profeta Daniel no cativeiro. No capítulo 9, ele diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogos, jejum e pano de saco e cinza. Estão em pé? Continua só um pouquinho. Quer dizer, foi o ano 68 que ele leu isso aqui. Faltava 2 anos. Então, eu falei, eu ontem dei uma pincelada nisso lá em Guarulhos. Então, gente, vem cá. Vem cá, o pessoal de Judá. Vamos festejar, como fizeram lá em Brasília. Vamos cantar. Agora tudo está acabado. Terminou tudo, agora só cântico.
É. Só cântico. Deu com os burros na água. Porque quando falou que agora é só cantar e alegrar e dançar na igreja, e começou uma festa lá, o que que deu? Acabou. Deus não estava naquilo. Se Deus estivesse, estava cantando até hoje. Como que eu posso pôr cântico além da palavra, em cima da palavra, superar a palavra? Que tudo tinha terminado, que agora era só cantar e que o rapto ia se dar. Poxa, um ministro tem que saber o que fala para o povo. Ele tem que saber o que fala. E quase que a nação embarcou tudo nisso aí. Agora vamos lá em Crônicas. 2 Crônicas 36. Eu nunca comi dessa papa. Eu nunca comi dessa papa. Pode ter certeza. Trinta e seis. 21. É isso. Vamos ler o 20. Não, agora ficou melhor. Vamos ler o 19. Estou voltando. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Medo-Pérsia era Dário. Pois bem, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repouso, até que os 70 anos se cumpriram. Senhor, paramos para meditar nesta manhã. Estamos despreocupados com as horas e os minutos que estão passando. Nós queremos, nesta hora, Senhor, meditar a respeito deste assunto, pela palavra do profeta, pela palavra do Senhor, não por uma concepção nossa, não por um pensamento nosso, mas por aquilo que disse o profeta do Senhor para o nosso tempo, para a nossa era. O que está sucedendo hoje? Há uma grande agitação entre as pessoas. Há um esfriamento. E, além do mais, tem levantado um povo contra a própria palavra que um dia os alimentou. Temos visto a decadência do homem e as debilidades entre as nações. Não há mais acordo, não há mais entendimento. O que acontece lá do lado de lá no mundo é um reflexo aqui dentro desta igreja. Enquanto tem pessoas com o coração incendiado, desejando sair daqui de verdade, nós encontramos outros que ainda estão numa escalada de aventura. Oh, meu Deus! Tira esse ser humano que sou eu
de diante da igreja. E o ofício, o espírito ministrador, tome esta palavra para instruir esta gente, instruir esse grupo. Ó Deus, nós não estamos procurando dias felizes, nós não estamos procurando conforto, nós não estamos procurando, ó Deus, as boas e frescas brisas. Nós estamos em uma grande batalha espiritual, travada agora mesmo, em uma grande luta para sair daqui. Temos filhos que estão perdidos lá no mundo. Temos problemas, Senhor, entre as famílias. Estamos vendo pessoas que naufragaram, caíram, estão prostradas, levadas, Senhor, pelo prazer, pela a influência que o mundo está aí, Senhor, oferecendo. Mas do outro lado, tem um povo que não se dobra diante de uma fornalha ardente, que não se dobra a um projeto, a um decreto federal. Eles estão dispostos a morrer, mas deixar uma marca de um verdadeiro cristão, de um testemunho real. Eles desejam morrer por esta causa. Não vamos ter dias fáceis daqui por diante, mas vamos ter dias que o fogo do Espírito incendiará a alma eleita. Disso eu estou certo, ó Pai. E que possamos nesta manhã ter, meu Deus, este tempo ao redor da palavra, e que possamos caminhar meditando exatamente nisto. Senhor, ó Senhor meu Deus, o homem rude que sou, mas faça com que as minhas palavras se tornem as suas, e que o Espírito tome cada vida na audiência ali e aqui, e possamos, Senhor, na verdade, saber, apontar, pontuar esta grande hora. Clamamos por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Bem, então eu quero pegar as palavras do irmão Branham, nas 70 semanas de Daniel, e lê-la na íntegra. Eu sei que muitas, às vezes, decisões da gente, você tem que perder. Estou no projeto de fazer uma igreja só, já faz tempo. Quem não estiver de acordo com isso, não está de acordo com o ministério. Só isso. Porque se eu tivesse sentado no banquinho dessa igreja, fosse um irmão que não tivesse ofício na igreja, mas discernisse o ministério que está naquele lugar, eu abraçaria e morreria por isso. Porque ninguém morreu por Paulo, morreu pelo Cristo de Paulo. Ninguém morre pelo irmão Branham, morre pela mensagem que Deus trouxe através dele. Ninguém morre pela a pessoa do João Henrique, mas morre pelo ministério. E é por isto que nós vamos, nesta manhã, tomar as palavras do irmão Branham.
Porque se alguém diz, não, a Brasilândia está muito longe para mim ir, vou dizer para você, o inferno é bem mais longe que a Brasilândia. É bem mais longe. Você vai ter que fazer muito esforço para ir para lá. Melhor você vir para cá. Veja bem, eu vou tomar a metade do assunto, tá? Ele disse assim, ó. Essa aqui é instruções de Gabriel a Daniel. Ele foi instruído pelo anjo do Senhor para falar o que ele falou. Porque também, Jeremias falando, porque também deles se servirão muitas nações, grandes reis, assim lhe retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras de suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar. Em outras palavras, Jeremias, eu te tenho dado esta mensagem. Não te assentes, não permaneças num lugar, mas profetiza a todas as nações. Você segue isto? Profetiza a todas as nações e mostra meus sinais e maravilhas, e faça-lhes saber que eu venho para fazer isto. Para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Jeremias está alertando o que ia chegar para Judá, ia chegar para aquele povo. Qual foi o problema deles? Nós lemos aqui. Você viu por quê? No versículo 21. Qual foi o problema de Israel? Eles tinham um monte de coisa errada. Mas a pior foi essa. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados. O que é um sábado? Descanso. Descanso. Então, como que funcionava? Você sabe como funcionava? Você trabalhava 7 anos. E 1 ano a terra descansava. Israel não fez isso. E a soma daquele erro perpetuou a ponto de chegar a 70 anos. Foi um longo tempo. Aquilo que Deus estava fazendo chamava-se o tempo do descanso da terra. E aquele ano, a terra produzia sem ninguém trabalhar. Sabia? A terra produzia sem você plantar, sem você colher, a terra produzia naturalmente. Não é que a terra ficava estéril lá e tudo secava. A terra produzia, só que você não plantava naquele ano. Era o descanso. E eles não respeitaram aquilo, e aquilo é tão sério que eles foram para o cativeiro. É a mesma coisa de você não entregar o seu dízimo. Mesmo jeitinho. Quando Deus, pela primeira vez, vem falar com Abraão, falar com ele. Abraão teve visões, Abraão teve orientações, Abraão tinha comunhão com Deus, mas um dia o Senhor apareceu para ele. E a primeira coisa que aconteceu,
que foi? Parece, não estou pregando sobre dízimos, só estou dizendo para você que a primeira coisa que Abraão fez foi entregar o dízimo. Não foi? E quando ele toma essa atitude, como é que ele sabia que tinha que fazer aquilo? E imediatamente o Senhor retribui para ele pão e vinho. O reino de Deus não está lá, está aqui. E eu sou um beneficiário, você é do reino de Deus. Não é essa história que o mundo pentecostal conta tanta coisa sobre grandes ofertas na igreja, a igreja enriquecendo, e prega sobre dízimos só a fim de fazer dizimista na igreja e o seu caixa crescer. Não é isto. Você nasce isto. Você nasceu dizimista. Não é que você tornou-se, você nasceu nisto. Porque você nasceu da linhagem de Melquisedeque. Você nasceu naquele sacerdócio. Por isso que você é naturalmente. E você tomou conhecimento quando Deus cruzou o seu caminho. Agora, quando Deus cruza o caminho e mostra isso, e você não é capaz disso, então lhe falta algo importante, porque o reino de Deus se constrói aqui, se trabalha nele aqui, se investe nele aqui. O reino de Deus é feito com oração, é feito com esta palavra, a parte principal dela. O reino de Deus é feito com ofertas, com dízimos na igreja, porque o reino está aqui. A igreja tem as suas despesas, o pastor tem suas despesas, você tem suas despesas. Todos nós ocupamos disso, que estamos no mundo. Abraão não saiu da terra, ele continuou na terra, mas já tinha tomado parte no sacerdócio de Melquisedeque. Agora, uma pessoa que é revelada, ela chega para Deus e diz: Senhor, graças te dou por me fazer entender. Graças te dou por compreender isso, por amar a isto agora. Graças te dou pelas ofertas que eu entrego na igreja, pelos dízimos que eu trago à casa do Senhor. Eu te dou graças por isso, Senhor, porque nem todos são capazes de fazer isto. Nem todos são capazes. Tem dizimista que ele dizima, engraçado, né? Primeiro ele recebe o salário, o seu provento, aí ele paga todas as dívidas e dá uns presentes para a família. Não, estou falando que acontece no meu ministério. Depois que ele faz todas as obrigações, quanto sobrou? Desse aqui eu dou dízimo. Saiba que você nunca foi dizimista. Dízimo é o quê? Primícia. É o primeiro. É isso. E depois você vai bancar. Não, eu não sou dizimista e Deus me abençoa. Não estou dizendo que você não vai prosperar. Não estou dizendo que você vai perder emprego porque não é dizimista. Você vai perder o céu, que é muito maior que o seu emprego. Vai perder o céu. Porque você, na escala de ladrão, você faz parte dessa gente na Bíblia. Agora, uma pessoa que é revelada, diz, graças a Deus. Por isso que Deus me mostrou. Graças a Deus, por isso que eu pratico. Porque Abraão não estava preocupado se ele ia comer no outro dia ou não ia. Ele estava preocupado em entregar que era de Melquisedeque. Que fazem hoje, nesse mesmíssimo dia, eles chamam a você de um falso profeta, chamam você de um confabulador. Pode pensar assim, né?
é um inventor. Você está colocando história onde não há verdade. Isso é confabular, é inventar, é criar. Nós não estamos supostos a inventar e criar nada. Nós estamos, sim, rendidos a Deus para ouvir a Ele. Depois que eu prego, eu confiro a minha mensagem que eu preguei. E se alguma coisa saiu certo, no próximo eu acerto. Eu saio, vou para minha casa, de Guadalupe para minha casa, vou pensando, preguei isso, falei isso. Porque se eu falei alguma coisa que não fecha com a mensagem, foi uma vaidade minha, pode ter certeza que eu vou lá. Se eu errei, eu tenho que ser suficientemente cristão para acertar. Você sabia que um pastor não tem nenhuma obrigação de casar ninguém que não é dizimista? Acho que eu vou botar isso em prática, viu? Vou botar isso em prática. Sabe por quê? Quando eu fui casar, há 40 anos atrás, para fazer esse ano, eu cheguei para o missionário Manuel de Mello. Quem conheceu ele? Ninguém. O maior homem desse país, o cabeça das denominações aqui. Ele fundou 40 mil igrejas, tem uma ideia. 40 mil. O Brasil para Cristo chegou a ter 40 mil congregações. O velhinho lá, o baixinho, era feroz. Ele chegou assim, não vou cobrar seu casamento. Mas quer saber de uma coisa, o senhor é dizimista? Porque se não for, eu cobro. Eu era, claro. Eu era. Mas você fala, não sou, então tá, tu é X. Porque ele fez um aparato, o que ele usou de... 12 mil pessoas cabem naquele templo lá da Pompeia. 12 mil sentadinha. E tem tapete do outro lado. O púlpito lá dá umas 4 igrejas dessas. E do lado do púlpito tem uma fonte. A que abre a igreja, a fonte luminosa já começa a esguichar água. Ele é todo cheio de história. Era muito bonito aquilo. E eu trabalhei com eles uns tempos. Tu casou lá, é? Empatou comigo? Casou lá? A Mantereza casou no Brasil. Foi o Manuel de Mello que fez isso? Foi. Aí, uma parceira aí. Eu tenho um álbum de foto dele em casa. Uma parceira. Mas ele era da Assembleia de Deus e depois fundou o Brasil para Cristo. E a derrota dele foi se meter na política. Queria fazer o filho governador, queria fazer o filho deputado federal e foi lá para Brasília. Mas foi o único homem que pregou lá em Genebra. Ele chegou lá em Genebra para pregar no Concílio Mundial de Igreja. Depois da igreja, no Concílio Mundial. Chegou lá, entrava um pregador, vinha outro, aí chegou a vez do missionário brasileiro pregar. Ele chegou e falou assim, lá em Genebra, irmãos, que tinha acabado de falar o Papa. O Papa tinha acabado de falar e saído. Irmão, vamos fazer uma oração aqui para me falar, para tirar as trevas daqui. Ele não era mole, tirar as trevas daqui, e ele estava em trevas, caramba. Aí fizeram a oração e ele pregou lá. Quando ele escreveu o Brasil para Cristo, no Concílio Mundial, não sei o que deu aquilo, né? Hoje isso tomou outro rumo. Que fazem hoje, ou seja, esse mesmíssimo dia, eles chamam você de um confabulador. Eu parei aqui, né? No confabulador, inventor, criador. Deus nos guarde de inventar, criar qualquer outra coisa que não seja dentro daquilo que o Senhor tem nos enviado pela mensagem. Um fanático, um adivinhador, um sonhador de sonhos, ou alguma classe de telepatia mental. Perder o juízo. Eles estão ficando loucos. Aqui está. Vê você
a história repetindo. É nisso que eu queria trazer para a igreja. Eu tomo textos assim, muitas vezes, e vou até o final, porque a gente podia dar uma caminhada dentro das 70 semanas de Daniel, que é muita coisa, né? Foi pregado depois das eras, 70 semanas e os selos. E eu não vejo que é muito producente você trazer 3, 4, 5 tópicos dentro da Bíblia ou dentro da mensagem para a igreja. Se você dosar isto em uma medida menor, a igreja absorve melhor. É só você ver o pastor vir pregar. Quando você termina, se você não tiver cabeça boa, você sai zero de lá, né? Sai sem entender nada. É difícil entender o que ele prega, não é qualquer um, não. Muito difícil. Esses dias eu ouvi ele pregar, está muito doente, muito doente. Vê você a história repetindo-se. Jeremias não concordava com os seus fariseus, saduceus, herodianos, ou que eles pudessem ser. Ele simplesmente expunha a palavra, e ela fazia com que todos se enfurecessem contra ele. Agora, ao que Deus faz. Você pensou você andar nu 2 anos? Quem que fez isso? Qual foi o profeta que andou nu 2 anos? Para representar para onde Israel ia parar? Isaías. 2 anos andou nu. E ele chamou Ezequiel e falou assim: olha, você vai fazer a sua comida agora e colocar excremento humano, para representar Israel. O profeta estava representando. Por isso que Deus enviou Moisés para o deserto, enviou Paulo para o deserto, enviou Moisés para o deserto. Aí está. Eu falei: Senhor, não dá. Essa coisa é muito pesada. Então eu vou amenizar, mas você vai fazer com esterco de gado. Não sei quantos dias fez aquilo. Foi muito tempo. Depois tomou o profeta, agora você vai deitar deste lado aqui e vai comer deitado. Aí ficou deitado 2 anos de um lado, comendo a comida, puxando com a mão, deitado, para representar a queda de Israel. Olha, que Deus faz com o profeta por causa do povo, uma advertência da ação. Quando você lê a Bíblia, você tem que saber por que Deus está fazendo aquilo. Por que Isaías andou nu? Por que Ezequiel fazia sua refeição com esterco de gado? E por que ele deitou de lado e ficou comendo 2 anos deitado? É muito difícil ficar 2 anos deitado. Ô, louco, mas ficou. Porque era a palavra do Senhor. E Jeremias disse: olha, você sai aqui e prega. Faça com que as nações entendam isso. E Jeremias saiu e começou a pregar sobre isso. Ele não tinha televisão para fazer isso na internet. Eu só sei que eles ouviram o profeta Jeremias advertir Israel do seu erro. Deixa eu calar a boca dessa mulher aqui, senão ela vai me atrapalhar. Eu peguei isso aqui e esqueci aqui, né? Isso. Pronto. Pois bem, vamos lá. Tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber todas as nações. Esse copo que ele pegou era a palavra. E dei a beber todas as nações. Jeremias não ficou em sua casa. Jeremias não permaneceu num só lugar, mas ele fez com que todas as nações bebessem disto, as quais o Senhor me tinha enviado. E deu a palavra. Quando um profeta fala, ele está dando de beber para aquele povo. O irmão Branham deu de beber para todas as denominações. O que está acontecendo com o mundo político-religioso é a palavra do profeta. Você não pode separar uma coisa da outra. O que está acontecendo, tá? Essa apostasia, essa queda moral
do povo religioso é por causa da rejeição da mensagem. O mundo entrou em juízo, o mundo está sentenciado. Depois que aqueles anjos desceram, ele abriu a palavra, então o mundo está sentenciado. Esta guerra, essa fome, é uma tristeza, mas se você ler lá em Israel, quando Tito invadiu Jerusalém, quantas virgens morreram, quantas crianças morreram, por quê? Porque eles tinham plantado aquilo a vida inteira, agora eles tinham que colher. O mundo tem plantado, o mundo pentecostal tem plantado, o mundo tem plantado esta semente, e hoje o povo que dizia crer na mensagem, levanta contra a própria mensagem. Dá para entender o porquê isso está acontecendo? Ninguém fica contra uma verdade como essa por acaso. Ele tem que ter tomado o Espírito. A coisa mais difícil é aquela pessoa perceber que ela é tomada por um Espírito. Vai dizer para eles que eles tomaram o Espírito. Eles não vão aceitar. Você vê a pessoa dominada por um espírito, você chega, meu irmão, essa coisa que você tem é um espírito que está te enganando, ele não vai aceitar. Ele só vai ver que é um espírito que está enganando ele, se ele realmente é nascido de novo. Nenhum demônio vai enganar uma mulher, um homem que nasceu de novo. Nenhum espírito vai dominá-lo, porque a sua natureza já mudou. Ele não tem a natureza mais humana, ele tem a natureza celestial. Então ninguém mais chega ali e leva você para um lugar errado e faz você praticar coisas erradas e você crer diferente do que está na Bíblia. Você crerá em cada pedacinho dela, porque agora a sua alma está desejando esta palavra. Que se não nascer de novo, você vai embarcar em qualquer bonde. Qualquer bonde é viagem para você. Entenderam isso? Jeremias tomou a palavra do Senhor, o vinho. O que é vinho? Vinho faz você embebedar. Vinho tem dois significados na Bíblia: é estímulo da revelação, mas também te embriaga. Ai daquele que fica até que o vinho esquente. Você fala, deixa o vinho no sol, o copo de vinho no sol, esquentou. Bebe vinho, deixa ele esquentar para você ver só. Começa a entrar nas suas entranhas, e você começa a ficar vermelho, e você já começa a falar meio mole, e já começa a falar besteira, já altera a sua natureza, já altera a sua personalidade, você está tomado pelo vinho. Tem que haver uma desintoxicação de muitas pessoas que beberam vinho errado. E ele tomou a palavra do Senhor, tá? E o profeta diz, o vinho é um poder de sua palavra. O vinho tem um poder, vinho é uma intoxicação. O vinho leva poder após si. Eu tenho tomado a palavra do Senhor, disse Jeremias, e a fiz manifesta. O vinho, o poder que está nele, eu tenho mostrado a eles, e eles não a ouviram, disse Deus. E os enviarei por 70 anos à Babilônia. Assim mesmo o fez. Tanto o justo como o injusto foram igual. Por isso que o justo paga o preço pelos ímpios. Nós temos uma igreja na Ucrânia. Eu tenho até informações deles, tenho notícia deles, tenho tudo. Que eles enviam para o grupo. Eles estão pagando o preço por causa dos ímpios. Você acha que não tem crente na Rússia? A mensagem está em 200 países no mundo. Essa mensagem deixou um canto do mundo sem chegar. Eu tenho até um relatório.
de quantas mensagens foram distribuídas no mundo. Você tem uma ideia. Eles estão lá, escondendo de míssil, correndo lá nos bunkers. Acabou o dinheiro, acabou o emprego. Um copo de suco e um pão é a refeição para 3 dias. E quando consegue. Isso é clima de guerra. Isso é situação de guerra. É o que está acontecendo. Isso está estendendo quase em toda a Europa. A Europa foi uma região que mais foi evangelizada desde os dias de Wesley. A Europa teve grandes avivamentos, como o de Gales. E tem mais 2 avivamentos que veio antes de Gales. Um povo que deu as costas. Um povo que tem a vida moral a mais baixa que existe. Deram as costas para Deus. Eu falei que o irmão Jorge estava fazendo um trabalho, foi na Inglaterra, ele foi lá para uma briga, como é que chama lá? Albergue. Chegou no albergue e estava cheio de mulher também. Não, aqui não tem negócio de separar uma mulher, não. E falou assim, não fale que você é crente, porque eles falam que você não tem vergonha de ser crente, não. É isso, a Europa é isso. Agora, como eu disse, por que está acontecendo isso? Lógico que é uma advertência de Deus, mas isso está divertindo o mundo? Não. Mas está divertindo a noiva. Isso é uma advertência para nós, não para o mundo. Porque o mundo espera acabar a guerra e reconstruir de novo. E nós sabemos que isso não vai acontecer. Agora, de novo, a lição. Daniel havia estado lendo. Pense, Daniel leu a mesma palavra que estamos lendo nesta manhã. Que eu li aqui, que lemos aqui, foi o que Daniel leu. Mas agora veja o resultado. Veja o resultado que causou na vida de Daniel. Se você ler o livro de Esdras e de Neemias, você vai ver o resultado daquilo lá. 68 anos. E Deus não permitiu que ninguém daqueles que era rebelde voltasse, todos morreram na Babilônia. Quem voltou da Babilônia era uma outra geração. Quem foi com 5 anos tinha 75. Quem foi com 20 já tinha 90. Acabou aquela geração lá. Era uma outra geração. Você dá para entender que Deus tem uma outra geração na mensagem? Que não foi aquela de 63? Que não foi aquela de 1950? Porque aquela maioria rejeitou a palavra. Aqueles homens que estavam nas reuniões do irmão Branham, todos se desviaram, vocês sabiam disso? Voltaram para as assembleias. Tem um homem chamado Parnell, que era do grupo do irmão Branham, ele criou um ismo aí do mais feroz na América. Aqueles homens que andou lá do irmão Branham, só ficou Pierre Green, Johnny Martin, Ed Biscoe, só. Que nós sabemos que os demais se desandaram todos. De ministro ficou só eles. E quantos tinham? Tinham mais de 300. Mais de 300. E Deus permitiu que essa geração viesse definhando, se envolvendo com o pentecostalismo, combatendo a mensagem, combatendo o irmão Branham, e Deus teve toda a paciência nesse tempo todo. Até que Deus trouxesse uma nova geração, que estava nos lombos daqueles que foram para a Babilônia, estava nos lombos daqueles que saíram do Egito, trouxe uma geração que não conheceu Moisés,
trouxe uma geração que não conheceu Jeremias, trouxe uma geração que não conheceu William Branham, mas uma geração que conhece o Deus deles. Uma geração que conhece a palavra como eles conheceram, uma geração eleita, um povo eleito, destemido, corajosos, batalhador, homens e mulheres inflexíveis. Esse tipo de gente Deus tem levantado. Não sou capaz. O que eu não sou? O que você não é capaz? Se você tem a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. O que você não é capaz de viver a palavra, de ser fiel à sua mulher, fiel ao seu marido, fiel ao seu pastor, fiel à sua igreja, fiel ao seu povo, fiel à sua gente? O que você não é capaz de sustentar a sua família? O que você não é capaz de alimentar a sua igreja, pastor? Você é capaz de enfrentar as adversidades. Nós queremos milagre em nosso meio, mas não queremos problemas. Queremos sinais em nosso meio, ver os milagres acontecendo, mas você já viu milagre acontecer em momentos se está tudo bem? Procure na Bíblia. Só em horas difíceis. Se o Senhor multiplicou o pão, tinha um povo morrendo 3 dias sem comer. Só em horas difíceis. Deus se manifesta nas adversidades. É isto. Não vamos sair daqui da maneira que muitos estão pensando, como pensavam que ia sair daqui sem nenhum problema, que ia andando por aí, Deus te tomava e levava, você voava com um anjinho para casa. Essa ideia é antiga, é retrógrada. Vamos sair daqui num piscar de olhos, sem dúvida. Mas isso não começou hoje, quando estou pregando aqui. Isso começou quando você tomou conhecimento da mensagem, quando você nasceu de novo, porque o arrebatamento começa com o novo nascimento, começa com o batismo do Espírito Santo e vem a adoção. Então é um processo. Agora, nós podemos parar no meio do processo, não podemos? Então você é justificado, você é santificado e recebe o Espírito Santo. Você recebe o novo nascimento e Deus tem um canal que vai colocar dentro de ti o Espírito Santo. Agora você terminou sua jornada até ser selado com o Espírito Santo. O novo nascimento é o Espírito Santo, a santificação é o Espírito Santo, a justificação é o Espírito Santo, mas não é a totalidade dele. Quando ele vem e desce e sela a sua alma, e você sabe que tem, porque a palavra está dentro de ti, a palavra está em seu coração, na sua alma, e você não é capaz de viver sem a palavra mais. Então aí está ele, levando você para a adoção, para o batismo único, real e verdadeiro. Quando você enche do Espírito Santo, é líquido e certo que você vai receber a adoção. Mas você pode parar na santificação, você pode parar com o novo nascimento e não ir mais para frente, você pode parar no meio da jornada, mas um eleito vai todo o caminho até terminar a jornada. Eu estou na mensagem, eu creio, está tudo bem. Não, não está tudo bem não. Se você não está cheio do Espírito Santo, não está tudo bem. E eu quero saber qual é o demônio, o mais poderoso do inferno, que pode fazer você negar a palavra. Negar a palavra. Não crer na palavra. Passar por cima da palavra. Eu duvido. Se você tentar um dia fazer alguma coisa que viola a palavra, você não consegue dormir. Você não consegue viver mais. Aquilo te coloca num desespero tão grande. A sua vida vira um tormento, até que aquilo seja acertado. Mas quando as pessoas fazem coisas erradas
e não tem a cobrança, porque o cobrador não está lá dentro. Isso é muito perigoso. Porém, Jeremias havia escrito estas palavras muitos anos antes. Logo Daniel, interpretando a palavra, captou e disse: agora, espere um momento. Estamos 68 anos. E o profeta do Senhor, irmão, o profeta nos profetizou. Eu tenho anotado aqui num livro que diz: se cumprirão 70 anos. Então o Senhor Deus, estamos aproximando-nos do fim. Toda aquela geração tem morrido. Você está pensando que Deus, ele faz as coisas só para te amedrontar? Só para te impressionar? Tem pessoas que viviam na era do impressionismo, né? Impressionismo, quando fazia uma pintura que destacava assim, impressionava as pessoas. Era do impressionismo. Se impressiona. Só vive de impressões. Deus não trabalha assim, não. Deus não te amedronta. Deus não mete medo. Ele não é um fantoche. Ele não é aquele espantalho que fica na lavoura para espantar os passarinhos. Quando ele fala, ele fala. Quando ele diz que vai fazer, sai da frente que ele faz. É melhor atentar para a voz do Senhor. E muitas vezes Deus requer da gente algo que você não se sente capaz. E você fala: eu não sou capaz. Mas se assim é, vou pôr a mão na obra. Aí você vai ver a coisa ir desenrolando. Não vai ser muito fácil. Vai gastar tempo, vai gastar sacrifício. Você vai pagar um preço por aquilo. Mas é a maneira que Deus tem para nos corrigir e levar essa igreja à perfeição. É a maneira que Deus tem para que Ele possa operar o sobrenatural. A gente tem visto algumas pequenas coisas aqui. Tem visto pequenas coisas aqui. Mas não vai ser isso só, não. Deus só está dando uma alerta. Eu estive fazendo uma leitura da Apocalipse 2, parte 4, parte 2. Me deparei com um assunto aqui que eu fiquei impressionado, que eu já li, já reli e nunca tinha atentado para algo que Deus está fazendo aqui nesse pequeno ministério que está nessa mensagem. Talvez você nunca vai ver, porque Deus faz o que Ele quer. Você vai ver esse fundo mudar. Esse fundo aqui, ele é opaco. Você vai ver ele mudar. De repente ele muda, não é mais esse fundo. Aí você vai ver uma cor aqui, azulada, âmbar. Sempre isso acontece. Procure aqui para você ver o que é isso. Para você ter uma ideia disso. Isso não é para que a igreja diga: olha, tem alguma coisa acontecendo ali, porque é um ministério especial. Ninguém aqui é mais bobo. Ninguém aqui tem a tolice de se vangloriar, porque antigamente parecia uma luzinha lá e anunciava: olha, tem um ministro batizando, e a luz desceu. Tem até uma foto lá numa igreja aí, de uma luz em cima do ministro. Gente, para com isso. Isso nunca impressionou o irmão Branham, e nem os ministros maduros.
Deus apenas está vindicando que a sua palavra está ali. É isso. Ele está mostrando que a sua palavra está ali. Você pode sair debaixo do pilar de fogo e cair lá no mundo. Quantas pessoas saíram debaixo do pilar de fogo dos dias de Mont Blanc e caíram no mundo? Quantas? Não é questão de você ver os sinais. Porque todo sinal tem que ter uma voz. O único sinal que não tinha voz era dos Janos e Jambres. Não tinha voz nenhuma. Era só uma personificação. Lá em Êxodo 3, era uma personificação. Moisés tinha uma voz atrás do sinal, lá da sarça. E a voz dizia, lança a vara no chão, tome agora. Tinha uma voz. Mas Janos e Jambres não tinha voz. Apenas eles estavam fabricando aquilo. Não se fabrica as coisas de Deus. Não se fabrica a vida cristã. Não se fabrica cristianismo. Cristianismo é algo real, tão real quanto a nossa presença neste ambiente. Cristianismo é vida, é poder. Cristianismo é a transformação do homem, transformação da mulher. Cristianismo é uma vida, e esta vida que eu digo é Cristo vivendo em ti. Não é isso, né? Não é isso. Você pode sair debaixo de um grande sinal de Deus, cair fora e fazer as coisas erradas. Quantos fizeram isso? Né? Teve um ministro aí que tinha sinais de ministério dele. E terminou num fracasso. Sinais. E terminou no fracasso. Terminou em vergonha. Se parecesse um pilar de fogo na minha cabeça, nunca eu colocaria aqui. Se parecesse na igreja, eu não colocaria aqui. Que o povo tem que estar olhando para a palavra, para a promessa do dia. Você tem que ter maturidade para ver e absorver aquilo que você viu. Aquela história, né? Eu sou da mensagem. Eu sou da mensagem, mas será que a mensagem é dele? A grande sacada é essa. Agora, vamos ouvir isso aqui. Ó Deus, se tem havido alguma vez uma ocasião em que devemos nos pôr em ordem e orar, é esta. Porque eu falei, quando Daniel viu que era hora de ir embora, já que está vencendo, Daniel estava bem velho já, né? Daniel já era um homem bem maduro, lá pelos 90 anos, 80 para lá, porque fazia 70 que estava na Babilônia. Quando ele viu que era hora de sair, ele olhou para o povo e disse, meu Deus, como tirar esse povo daqui? Então ele se pôs a orar, a jejuar, e disse, gente, são 2 anos para sair daqui. Essa é a promessa, Deus vai nos tirar daqui. Se Deus vai tirar daqui, então vou cruzar os braços? Se eu tenho certeza do meu rápido, eu vou cruzar os braços? Se eu tenho certeza que estarei na primeira ressurreição, eu vou ficar em casa dormindo? Não, porque eu sou eleito. Você é eleito uma banana. Você é eleito nada. Você é um blefe. Se é eleito, aí que ele vai realmente ficar na ponta do pé para ver naquela hora. Ele vai estar examinando, orando, conferindo a sua vida o tempo todo. Que a eleição não te deixa quieto. Eu sou eleito. Eu estou em casa agora, repousando. O dia está quente, o ar está ligado, está fresquinho aqui. Eu sou eleito. Eu vou no rapto. Você está enganado. Daniel viu que era 2 anos, que era um tempinho muito curto, e se pôs a orar. Porque nós, como seus fiéis servos,
Vemos pelas cartas dos apóstolos, pelos avisos do Espírito Santo, que estamos no último dia. O Espírito Santo fala que os últimos dias, os homens seriam, nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, altivos, mais amantes dos deleites do que de Deus, traidores, falsos, acusadores, dissolutos, aborrecedores dos que são bons, ou seja, dos bons, entendo pela letra, entendo que virão escarnecedores nos últimos dias. Eu entendo que haverá nação contra nação nos últimos dias. Eu entendo que haverá macaréus nos últimos dias, que macaréu é um revolto. Eu entendo que haverá aparições espantosas, como os discos voadores, sinais misteriosos nos céus, e os corações dos homens estarão desfalecendo pelo temor. Haverá perplexidade de tempo, aflição entre as pessoas. Eu leio que eles entrarão em organização, em denominações, e terão uma confederação nos últimos dias. Eu entendo que as mulheres cortarão o cabelo nos últimos dias. Eu entendo que usarão roupas curtas e caminharão como soltos nos últimos dias, saltos cascavelando, enquanto passam nos últimos dias. Eu entendo que a moral estará muito baixa nos últimos dias. Eu entendo que os pregadores serão falsos, pastores falsos nos últimos dias. Eles comprometerão e não alimentarão o povo com a palavra de Deus, mas irão após credos e coisas em seu lugar. Porém, eu entendo que haverá uma voz que virá nos últimos dias. Entendo que haverá uma voz que virá nos últimos dias, clamando no deserto. Clamando aonde? Em Babilônia, clamando em Los Angeles, clamando na Avenida Paulista, clamando lá num resort. Virá uma voz do deserto clamando, e aqueles anjos foram a voz do deserto. Amém? 7 anjos desceram ali, é a voz do deserto clamando agora. Saia disso, gente. Aqui está uma voz clamando no deserto. Porém, entendo que haverá uma voz que virá nos últimos dias, clamando no deserto, chamando as pessoas a regressarem à mensagem original e de volta às coisas de Deus. Eu entendo pelo livro que essas coisas tomarão lugar, e têm tomado lugar. Ló achou muito bom morar em Sodoma. Sabe como é que era Sodoma? Ele olhou assim, era uma planície, pastagens verdes, águas abundantes, para dar um mergulho, né? Verãozão desse. Disse, eu ficar aqui com meu tio, onde ele estava? No deserto. Eu ficar aqui? Boa noite. Até logo, eu vou ficar aqui, nada, eu vou para lá. Abraão disse, olha, eu vou te dar, a opção é sua. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, mas com você eu não ando. Com você eu não caminho. E aí Ló esticou o pescoço, como muita gente estica o pescoço, dá uma olhada, é muito bom ali. E Ló foi para lá. E ficou lá em Sodoma.
E a mulher dele virou uma vagabunda. E as filhas, e os genros, tudo efeminado. E sodomitas romperam, destruíram, derrubaram a porta e estupraram Ló, sabem disso? Leia lá na Bíblia. Ló foi violentado naquela noite, quando o anjo estava lá. Leia o texto áureo da Bíblia, você vai ver que ele foi violentado. Mas ele estava onde ele escolheu. Ele quis aquele lugar. Não buscamos conforto aqui. Buscamos um lugar seguro, que é Cristo. Vamos ficar no deserto como Abraão ficou? Mas de repente, num dia de sol quente, virando já o dia, mais de meio-dia, aparece um cidadão. Aparece um homem lá. Não dá para descrever a sua imagem, a sua idade, mas certamente ele tinha meia-idade. Abraão olhou para ele e disse: meu senhor. Ele não veio da terra, ele veio do céu. Como que Abraão podia saber que um homem veio do céu em carne, quando no céu não tem carne? Ela só tem anjos, tem cânticos, tem adoração, tem seres sobrenaturais e não nada natural, e aparece um homem lá. Ele tinha a revelação que Deus estava naquela carne. E conversaram, ele falou o que ia acontecer, revelou a vinda do filho, e de repente ele some. Abduziu, sumiu. Era Jeová. Ele não foi fazer isso com Ló. Ele não fez com os pentecostais. Mas ele fez comigo. Ele fez com você. Jesus andou num camponês na nossa era. Jesus andou num camponês, andou num caçador, num pescador. Jesus andou num homem que não tinha cultura. Jesus andou com ele o tempo todo. Jesus estava nele. Ele era um homem que trabalhou, que teve a mão calejada, ele lutou, ele foi medidor, ele consertava a linha telegráfica, ele vendeu, ele chegou a vender, o que era mesmo? Ele vendia lâmpada, chegou a vender lâmpada, ele fez um monte de coisa na vida, para sobreviver, trabalhou cada pedacinho, até que um dia ele teve que parar de trabalhar, porque não dava mais conta, porque o povo esperava por ele. Era Deus no Rio Ohio, era Deus lá no Monte Pôr do Sol, era Deus no Coliseu em Houston, era Deus na África, e Deus abrindo a palavra, é Deus na noiva, é Ele nesta manhã, é Ele em sua palavra, na sua igreja, Ele continua caminhando nesta hora final, esta reta final, esse momento cruciante, Ele continua conosco, como estava com William Branham. Ele não nos tem deixado, mas aquela geração tinha que morrer para ele se manifestar. Eu entendo que ele enviará Elias antes que venha aquele dia, no tempo do fim. Ele terá uma mensagem que tornará o coração dos filhos de novo aos pais e os tornará ao original, regressar ao ponto de partida. Eu entendo que isso tomará lugar justamente antes que o Espírito deixe a igreja gentia para retornar aos judeus. O Espírito Santo, antes de deixar a igreja gentia para retornar aos judeus. Eu não entendo por só pela letra, mas pela palavra escrita, que Israel regressará à sua terra natal. E eu vejo entrando. Eu entendo pelas palavras dos profetas que Israel será uma nação. Eles estabelecerão adoração no templo.
E Deus irá tratar com ela outra vez quando regressar à sua terra. 2 profetas se levantarão nos últimos dias com eles. Eu entendo isto: assim que a igreja gentia for removida, 2 profetas se levantarão, Elias e Moisés, a Israel, e chegaremos a isto enquanto nós prosseguimos. Os profetas haviam visto que o tempo estava por cumprir-se ali na Babilônia. Gabriel aparece, vou encerrando isso aqui. Gabriel aparece não apenas para revelar o que ele estava perguntando, mas para dizer-lhe o que estava determinado para a raça judia, por todo o caminho até a consumação. Ele indagou por um pouquinho e obteve a totalidade. Ele apenas pediu o conhecer. Daniel, diz o profeta, que Deus não deu o que ele pedia, mas Deus mandou o que estava acontecendo. Vocês entenderam? Vou repetir a leitura. Daniel estava tratando de encontrar quanto mais o Senhor faltará. Não, estou lendo errado. Gabriel aparece não apenas para revelar o que estava perguntando, mas para dizer-lhe tudo o que estava determinado para a raça judia. Não o que ele estava perguntando, mas Gabriel aparece para mostrar o que era necessário para a hora. Era necessário uma virgem se engravidar. E ali estava Gabriel. Era necessário que Deus fizesse com que 3 estrelas tornassem uma, e fosse diferente das demais que estavam na constelação, para 3 homens ver que quando ela estava lá, Deus estava na terra. Deus quis mostrar, por isso ele abriu a palavra, que o 7º anjo, o 7º anjo, representando a 7ª estrela, que quando essa estrela brilhasse, quando essa estrela abrisse, e a luz dela atingisse a terra, então era tempo do sol da justiça aparecer no horizonte. Deus estava mostrando que a última estrela tinha feito o seu percurso. A última estrela termina o seu percurso em 1965. E quando a última estrela, a 7ª da constelação, termina o seu percurso, o que acontece? A estrela do norte está sempre no centro da terra. A estrela d'alva, ela aparece um pouquinho antes do nascer do sol. Mas essa estrela foi embora. Não foi? Aquela estrela foi embora. Então o sol deve ter nascido. O sol deve ter aparecido, porque não pode haver um nascer da estrela e o sol não aparecer. Se a estrela apareceu, trouxe a sua mensagem, entregou a sua mensagem a nós, o que está acontecendo então? Então o sol saiu. Quem ficou? Não a estrela, mas o sol. Amém? Aquela estrela é parte do sol. O sol é a palavra. Ele disse que ele estaria aqui conosco. Os 2 não estariam na terra juntos ao mesmo tempo, mas um seria tomado. O irmão Branda foi tomado e a estrela da manhã anunciou que o sol estaria. Então o que está em nosso meio é Ele mesmo. É Deus revelado em sua palavra, é Deus em forma de palavra, é Deus falando pequenas palavras e fazendo o seu rebanho ser sacudido, é Deus falando de maneira tão rude, mas mexendo com a sua alma, te estimulando a estar mais perto dele. Aleluia! É tempo então de ouvir a voz do Senhor, é tempo de você entender que esta voz aqui tem que ser a voz dele nesta hora. É desse jeito que ele está falando. É assim que ele fala. Você queria que eu fosse um diplomata?
Seria que eu fosse um locutor, um Ramos Caleia falando com voz impostada, bonita, um Franco Nero falando aqui aquela voz de cinema, e ser um grande filósofo, e você se regozijar com as minhas palavras, ou toma uma palavra de um homem da roça, mas que pode transmitir a Deus e preparar um povo para ir embora. Eu não tenho jeito para coisa, mas Deus tem me ajeitado para isso. Vou terminar isso aqui, que eu queria ler, não vou ler mais porque não vai dar mais tempo. É uma página, eu não vou ler. Eu escrevi aqui, enquanto eu lia: o Senhor preparando o profeta para abrir a palavra e introduzir Cristo. A partir do parágrafo 56, ele diz assim: como Enoque, ele subiu antes que uma gota de chuva caísse na terra. Ele havia partido. Então chegou a tribulação. Noé, na arca, antes que qualquer tribulação chegar, e a igreja partirá antes que qualquer perigo de tribulação. Agora, durante a tribulação que haverá, a virgem adormecida será caçada pelo dragão. Jorrará água de sua boca, que significa multidão e povos, exércitos, que procurarão e tomarão esta mulher, remanescente de sua semente, e a matarão. Agora, aquilo será no período da tribulação, mas a igreja irá para casa. Agora, se é aquilo acontecer, amanhã não nos impedirá de simplesmente seguirmos em frente hoje. Se aquilo acontecer amanhã, não nos impede de seguir em frente hoje. Ele fez uma declaração aqui. Outra noite, eu estava sonhando que estava tendo um discernimento, onde um grupo de amigos meus se reunindo, milhares deles em uma reunião. E há um sujeito que veio e me pegou. E quem me tira das reuniões é Billy, não é outra pessoa. E aquele sujeito que chegou a mim, ele falava com uma matraca. Falei, o Billy não fala nada. O Billy chega e me tira, acabou. Sabe que eu não tenho mais condições, estou debilitado, ele me pega e leva embora. E esse sujeito falava com uma matraca antes de eu chegar ali. Escute isso. Pegue isso exatamente da maneira que o profeta quis passar. Então, ele estava tendo um discernimento, lógico que ele estava fraco. E tinha muitos amigos dele ali. E Billy não pegou ele, que Billy pega e tira e vai embora. E chegou um camarada e disse, olha, então eu disse, deixa eu voltar aqui, este homem simplesmente falava como matraca. E antes de eu chegar ali, toda a unção havia saído de mim por causa disto. Toda a unção tinha ido de mim. Quando essa matraca chegou. Acabou. Ele fala, então eu disse, bem, eu apenas irei até ali e pregarei a mensagem dizendo àquelas pessoas, não se envolvam com estas denominações e assim por diante. E saíam assim. E quando cheguei na plataforma, aquilo me deixou. Eu não sei o que isso significa, mas eu estava seguindo em frente, eu simplesmente não sei. Isso poderia ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser a vinda do Senhor. Isso poderia ser a transformação do dia. Isso poderia ser a vinda daquele poderoso, se é que há de vir outro além de mim.
do que chegou. E isso poderia ser aquilo. Todas estas coisas, citamos, poderiam ser. E como estou aqui nesta noite diante de Deus e de vocês, irmãos, eu não sei. Eu não poderia dizer-lhes. Se eu soubesse, eu lhes diria, e eu não mencionaria, traria qualquer coisa assim, se eu não soubesse o caminho. Se eu soubesse para que lado a coisa estava indo, eu diria isto, mas eu não sei. Eu não posso dizer, estou indo neste momento às reuniões sem um pouquinho de liderança. Estou indo porque não quero assentar ali em cima e ficar quieto. Eu gosto de sair para o mato e como todo mundo. Se eu estou errado nisto, Deus me perdoe. Há 3 coisas que poderiam acontecer comigo. O fim do meu caminho e deixar o outro. Eu abri o caminho para ele assumir, porque, recordem, aquele que vem para pregar estará na palavra. Está falando do Senhor. E vão interpretar que é um 8º, né? Restaurando a fé dos filhos de volta aos pais. Isso poderia ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser que ele está mudando o meu ministério de volta. Ele estava mudando o ministério dele. Foi em 62. Para o evangelismo ao estrangeiro, assim por diante. Ele não me chamará mais para ser um evangelista. Ele está me levando para o deserto. Ele está me levando para o deserto. Em alguma parte, para me ungir, para me enviar, como prometido, deve vir. Depois disto, foi junho de 62, 7 meses depois disso, ele estava no deserto e 7 anjos desceram. Então ele sabia que o Senhor estava chegando e ele estava saindo. Ele estava falando pela palavra, estava profetizando ali para um grupo de ministros, dizendo que o seu ministério estava no fim, porque o outro tinha que tomar lugar. Por isso, a estrela terminou seu percurso. E por isso o sol veio. Ele saiu e Cristo se introduziu. E houve meia hora de silêncio, e agora a coisa está trovejando e a noiva está despertando. João preparou o caminho para Cristo. O irmão Branham preparou o caminho para Cristo. Aqueles que estavam com João passaram a ser discípulo do Senhor. Aqueles que estavam ouvindo esta mensagem, crendo nela, como eles creram em João, passaram a ouvir o Senhor falar. Quem falou? João. Não estava falando mais. Tinha terminado o ministério de João. Quem falava agora com os seus era o Senhor. O ministério do irmão Branham terminou? Terminou. Quem está falando conosco? É o Senhor. Amém? É o Senhor. É isso que devemos prestar muito atenção no que o profeta está dizendo. Eu li essas escrituras para vocês verem qual foi o pecado de Israel. Foi não dar descanso à terra. Violar o sábado. Eles violaram o sábado, eles violaram a palavra. Qual é o problema do povo da mensagem? É violar a palavra e descrer do profeta. E quando isso aconteceu? Quando aconteceu isto, foi quando Tito destruiu eles. Eles morreram por rejeitar a Cristo. E eles não estão rejeitando William Branham, estão enganados. Eles estão rejeitando o próprio Cristo que está na noiva. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Irmão Denilson, vamos encerrar.
Irmã Mônica pede oração pelo filho Mateus e Jéssica. Irmã Marta agradece por mais um ano do irmão Silvio, que são... irmão Silvio ficou mais velho hoje, né? O senhor está novo ainda. Tem um pouquinho de telhado ainda aí. Tem um pouquinho de telha aí. Deus abençoe o senhor. Que a gente possa terminar lutando junto. Amém? João Batista agradece a Deus pelo seu filho Josué, pois tudo correu bem na cirurgia. Amém? Deus abençoe. Irmão Denilson, é o senhor agora. E são 11h20. Eu evitei ir mais longe do que isso, não cansa demais as pessoas. E hoje eu decidi ler. De vez em quando eu decido ler, porque o assunto requer leitura. Mas eu creio que tinha no meu coração e entreguei para vocês. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez, ó Pai. Nós podemos ver, Senhor Jesus Cristo, em cada culto a manifestação do Senhor, através da revelação da Tua Palavra, Pai. E por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos em um lugar muito alto. A revelação que o Senhor tem dado a nós, ó Pai, somos pequenos, não merecemos, mas, ó Pai, como ouvimos nesta manhã, a eleição, a predestinação, o Senhor tem nos chamado para esse momento, para essa hora, e nós estamos sendo responsabilizados por aquilo que o Senhor nos tem dado. Como disse o nosso profeta, a quem muito é dado, também muito é exigido. E nós te agradecemos, Senhor, pela palavra. Assim como foi com o profeta Daniel naquele dia, tem sido conosco. O Senhor tem aberto a Tua palavra através dos livros e nós podemos compreender a hora em que nós estamos vivendo e tudo o que o Senhor está realizando, Pai. Nós sabemos que isso é só para quem é nascido de novo, isso é só para quem é predestinado para a vida eterna. E nós podemos, Senhor Deus, neste momento te louvar, ó Pai. Como vimos aqui nesta manhã, Senhor Deus, entendendo pelos livros, pela Bíblia, pela mensagem, pela revelação que o Senhor tem colocado no coração de nosso pastor, nós também podemos, como Daniel, ver pela palavra que a hora do arrebatamento ela tem se aproximado. A hora da ressurreição dos irmãos no pó da terra tem se aproximado. A hora em que o mortal vai ser revestido da imortalidade tem se aproximado. E o que o Senhor quer, ó Pai, trazendo esta revelação? O Senhor deseja que a Tua igreja esteja preparada, que a sua igreja esteja pronta para fazer parte deste arrebatamento, para ser o arrebatamento. Nós oramos pelo nosso pastor, ó Pai, porque ele é a boia da caixa d'água, ele é o atalaia, ele é o paletó que o Senhor usa. Então nós oramos por sua vida, sua saúde, para que ele continue sendo, Pai, esta fonte que jorra, Senhor. Ó Deus vivo, a fonte de água da palavra. Ele é a fonte aqui no púlpito que jorra a água para que a Tua igreja possa beber da palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por este culto abençoado, pela palavra ungida que o Senhor derramou em nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue conosco no decorrer do dia de hoje e que as mensagens que vão se seguir, ó Pai, sejam tão abençoadas, tão ungidas, quanto essa que o Senhor acaba de nos trazer. Cura, Senhor Deus, aqueles que precisam de saúde. Te agradecemos pela vida do irmão Silvio, oramos pelos pedidos que chegaram aqui, ó Pai, da irmã Mônica. Ó Pai, que Tu possas fazer com que a Tua palavra vá de encontro e possa fazer com que cada pedido seja colocado e aceito diante do Senhor. Nós oramos e nós agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar, o último hino da manhã vai ser cantado pelo irmão Alex. Reunião com os jovens, às 14, né, pastor? 14 horas, reunião com jovens, 5h30, o culto de comunhão. Deus abençoe.
no nome do Senhor. O anjo de Deus, não visto por 2000 anos, apareceu e está aqui nos preparando para partir. Oh, sim, mostrando visões, revelando quem somos. Podemos caminhar passo a passo para o que contemplamos. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao invisível, o inaudível, o inconcebível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Mais uma vez, boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao invisível, o inaudível, o inconcebível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. E antes desse dia, ninguém podia nos dizer de onde viemos e para onde vamos. Mas pelos olhos do profeta, Deus revelou para nós, antes que Deus fosse Deus, até chegarmos ao futuro lá. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao invisível, o inaudível, o inconcebível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Olhos nem ouvidos ouviram. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus preparou para quem o amou. Mas neste dia Deus nos mostrou, se crê, não há nada impossível, nada será impossível para ti. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando-nos ao invisível, o inaudível, o inconcebível. Fé para crer no impossível, nesse novo dia. Ó norte, restaure meu povo. Sei que declararão meu louvor. Ó sul, não os detenha, este povo que tomei para mim. Ó norte, restaure meu povo. Sei que declararão meu louvor. Ó sul, não os detenha, este povo que tomei para mim.
Amém. Sei que em breve, sei que muito em breve, raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao invisível, o inaudível, o inconcebível. Fé para crer no impossível. Neste novo dia, boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve, raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao invisível, o inaudível, o inconcebível. Fé para crer no impossível. Neste novo dia, ao invisível, o inaudível, o inconcebível. Fé para crer no impossível. Neste novo dia, neste novo dia, neste novo dia, neste novo dia, neste novo dia. Amém. Ele está guiando as nossas almas ao nosso futuro e eterno lar. Deus abençoe a todos mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.